Gente, estamos aí por um SINCAP que acabou sendo especial, ligado, né? Assim, especial que eu digo que ele não estava nem no horizonte, nada, ele surgiu em função da gente não ter conseguido hoje sincar, né, com o Vitor da Rizomar para dar continuidade ao rebatimento crítico da Rizomar. E, a rigor, como o Pablo chegou, inclusive, para presenciar, né, a dinâmica do mapeamento crítico da Rizomar, a gente iria aproveitar a oportunidade para adentrar um pouco mais no projeto do Pablo em si e começar a matriciar ali o básico, digamos assim, né? Para ele começar a se sentir à vontade, para começar a fazer uma exploração, né, por finanças gerativas através da Greenfield Brasil, né? Totalmente focado nessa cultura, né, dos protocolos de financiamento quadrático, retroativo, enfim, dos grants, né? A gente tem aí do Bitcoin, etc. Mas o Cauê propôs uma coisa muito legal, que é a gente olhar para a dinâmica que já vem acontecendo de cocriação, né, do novo framework orgânico organizacional do ciclo originário e, na medida, aproveitar todo esse influxo que está tendo com o João novamente, João Estelita, né, que está chegando, que é um dos primeiros, né, chegou lá atrás, os primeiros que, junto comigo e com o Atos, deram vida ao círculo originário e, consequentemente, a dinâmica do mapeamento crítico, né, do realmente crítico, e a gente olhar para isso. Olhar para isso. Por quê? Porque hoje a Greenpeace, né, participou de três rodadas bem-sucedidas. Uma delas é a Regen Coordination, a coordenação regenerativa, né? E existe recurso ali disponibilizado para isso. E como a Greenpeace Brasil entende que o ciclo originário, que é o guardião do kernel, né, do RE, como protocolo cultural, é que vem fazendo essa coordenação ou energizando essa coordenação gerativa, a gente poderia aproveitar esse momento e focar em cima disso, né? E olhar especificamente para os três papéis existentes de NetWeaving, né, de Tech Tudo e de explorador, né, de frameworks orgânicos organizacionais, que são os papéis que nós criamos ano passado, né? E a gente, olhando para eles criticamente, entender que, que valores em cripto podiam estar sendo disponibilizados pela Greenpeace como recurso condicionado na piscina comum atual no ciclo originário, para que o serviço de um incentivo, vamos botar assim, não só para o trabalho que a Ana Bida e o Vini já começaram a energizar, né? Mas também do João que está chegando, que inclusive se encontra com necessidade, né? Necessidade de acessar, mais uma vez, recurso fiduciário ou crime, nesse sentido. E o foco que a gente vai dar aqui é justamente a gente olhar criticamente para tudo isso, que já existe, né? Ver o que dá para a gente incrementar, beleza? Dito isso, vamos fazer, que a gente nunca deixa de fazer, que eu acho uma coisa bacana, regenerativa. Vamos fazer um check-inzinho rápido, só para sentir a energia de cada um. Na sequência, eu e o Cauê e a Veruíla, com base nas nossas perspectivas, a gente vai compartilhar, né, o que vem sendo, né, o ciclo originário até aqui. A gente poder contextualizar isso, né, a três mãos, vamos botar assim, com três perspectivas. Né? E eu acho que isso vai já servir de uma forma para poder acolher o Pablo, para o Pablo entender do que se trata, afinal de contas, o ciclo originário do Herrera, correto? Então, dito isso, começar por você, Pablo. Fica à vontade de fazer esse check-in, passa para Derô ou Caio na sequência, ou Cauê na sequência. Fica à vontade. Bom dia aí, galera. Vamos seguir na força da lua nova aí. Mais um dia de trabalho. A Bahia amanheceu chovendo hoje, mas o ânimo tá alto. Mais uma vez aí, vamos seguir na força da ancestralidade e um bom trabalho para a gente hoje.
Você pode passar para a Deruíla ou para o Cauê fazer o check-in deles. O Pablo, a gente sempre tem essa dinâmica de círculo, onde quando a gente, normalmente, quando a Eu gente não não precisa entendi. passar, o Vini fala que tá aberto, assim. Mas quando a gente faz essas rodadas, normalmente quando a gente termina, a gente passa para alguém, já encaminha, assim, para fazer essa dinâmica do círculo mesmo, sabe? Tá bom, então, vai aí, Cauê, pode continuar. Fechou, valeu, Pablo. Eu chego bem, chego descansado, dormi minhas 8 horas. Eu diria que eu poderia dormir mais, assim, eu tô com sono meio acumulado de uns dias atrás. Mas o prazo que eu tinha para hoje foi estendido, isso é muito bom. Então, tô com a cabeça livre aqui, não preciso ficar preocupado. E, bom, chego nessa energia, quero contribuir. Daqui a pouco eu ligo minha câmera aqui também para me apresentar melhor pro Pablo e mostrar minha cara também, pra vocês verem a cara o estado que eu tô. Valeu, gente. Passo para Padeiro. Grata, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Cauê. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Pablo. Bom dia, Deroíla. Nossa, eu ainda não acordei porque eu não dormi. Que loucura! Nossa, muito louco, né? A gente vai ficando velha e passa a noite sem dormir, o corpo fica estranho, bom, pelo menos o meu, né? Enfim, eu tô aqui meio zumbi, mas, meu, vamos lá que eu devo estar em sintonia com os alienígenas, né? Mas aí vamos falar aí sobre essa ativação aí do círculo ordinário através desses três papéis, nessa cocriação é a três mãos, a três mãos e alguns ouvidos, né? Dois, pelo menos, do Pablo, né? E também tem a boca, Pablo, também você pode interagir, tá com a gente também. E eu passo para você, Vinícius. Então tá, queridos, vamos lá, então. Começando pelos fundamentos, né? Pelo básico, assim. Então, Pablo, toda essa dinâmica aqui, ela é muito baseada, em grande parte, na experiência que eu venho tendo, né, com a cultura de software e hardware livre e open source há mais de 40 anos, quase 45 anos, basicamente, né? E pelo fato de eu ter tido essa experiência em loco, né, assim, literalmente ali na fonte, quando estava se dando vida, né, à infraestrutura tecnológica e à geração de cultura da chamada internet no Brasil dos anos 80 para 90. Então, eu estava lá nos anos 80, literalmente aprendendo a fazer conexão através de Bulletin Board Systems, né, os chamados BBS. Eu estava nos anos 90 fazendo caravanas para levar essa novidade, né, da internet, da cultura digital, do acesso, para gerar, incentivar as pessoas a se transformarem em provedores de acesso ao backbone da internet que estava sendo montado aqui no Brasil, nos anos 90. Então, tudo muito fresquinho na época, óbvio, tudo muito nascente, muito fresco, e tudo acontecendo de uma forma, sabe, muito, como é que se diz? Uma forma muito algumas coisas, nem tudo, né? De uma forma pensada, digamos assim, meio que projetada e pensada, se imaginando, né? Lá na frente, mas tentando fazer hoje, né? Trazendo o futuro para o presente, e outras coisas acontecendo por puro acaso, né? Uma das coisas que, por exemplo, aconteceu por puro acaso, que pouca gente sabe, é o Linux, por exemplo. O Linux aconteceu por puro acaso, porque tinha uma satisfação por parte do Linus Torvald com relação a uma máquina, a um PC, né, antigo, que ele não conseguia entregar, o sistema operacional dele, que é baseado em Unix, né, não estava entregando o que ele queria que entregasse. E como ele conseguiu acessar um hack feito com relação ao Unix, ele resolveu postar isso numa espécie de chat, vamos botar assim, né, de um fórum. Esse conceito de fórum ainda, o IRC ainda estava para ser criado ainda, o IRC, né? E ele falou, gente, se eu fizesse um negócio assim, assim, assado, coisa e tal, quem toparia desenvolver isso comigo? É mais uma coisa para satisfazer uma necessidade minha. Então, daí surge o maior sistema operacional do planeta, né?
a partir de uma simples postagem num fórum, tá? Dizendo que se a gente fizesse assim, assim, assado, chouriço enrolado e fizesse um sistema operacional aberto e não fechado, como o do Windows, né? Como da Sun Systems, da época, né? Essa galera toda da época, da Apple e ainda vai por diante. E aí surge o Linux, né? E aí, daí para frente, tudo foi sendo cocriado, literalmente. Ninguém falava dessa palavra, cocriação, tá? Foi tudo sendo cocriado. E ao longo do tempo, a gente foi aprendendo, né, a lidar com a complexidade humana, né? Então, os aprendizados que o Rede tem hoje são frutos dessa longuíssima jornada. Então, uma das coisas que se aprendeu é que, se você quer dar dinâmica a um protocolo, seja ele tecnológico, seja ele cultural, são os incentivos, né? Os incentivos. Os incentivos não podem estar só expressos no manifesto, tá? O manifesto, historicamente, sempre teve a sua importância, vamos botar assim, os manifestos. Principalmente se você pegar os vários manifestos do cypherpunk, do chamado movimento cypherpunk, né? Do qual eu fiz parte da cocriação de alguns, né? Mas eles não são suficientes, porque os manifestos eles dão visibilidade aos princípios, né? Você tem que visualizar os incentivos, né? E tem duas vertentes aí, né? Sempre teve duas vertentes. Então, tem aqueles que entendem que os incentivos têm que ser com base nos incentivos econômicos que já existem na sociedade, e tem aqueles que entendem que a gente tem aí uma avenida para explorar para criar outros incentivos ou criar outras matrizes econômicas. Este que vos fala sempre fez uma navegação por entre esses dois, né? Essas duas dinâmicas. Eu nunca, embora o meu coração está aqui, né? Criar, entendeu? Fazer os resgates dos povos originários, criar outros incentivos. Meu coração está aqui, minha alma está aqui. Mas eu sempre fiz uma navegação por entre. Então, nesse sentido, a dinâmica do ciclo originário leva em consideração, né, que esses incentivos, ele caiu, né? Mas ele deve voltar aí. Que esses incentivos, eles, eles precisam conversar com a realidade que a gente vive, né? Voltou aí, Paulo. Deu uma caidinha, mas voltou. Esses incentivos precisam conversar com a realidade que a gente vive, correto? Então, não adianta só você criar incentivos que são altamente idealizados ou até utópicos. Porra, seria sensacional se fosse assim, mas a gente tem que viver aquela realidade que, né, a gente tem que responder. A gente não precisa validar, certo? Você não precisa jogar a sua energia, você não precisa validar. Mas você precisa corresponder minimamente, porque senão você fica completamente fora do fluxo principal da nossa espécie, né? Desse tipo de matrix, né? Que nós acabamos inventando como espécie. E acaba sempre sendo uma coisa, um sideshow, né? Acaba sempre sendo uma coisa alternativa, né? Acaba sendo uma coisa pequena. Pequena que eu digo, uma coisa que às vezes bem fechada, como por exemplo as ecovilas, né, que eu também fiz parte aqui no Brasil, de dar início dos anos 80 para 90 de ecovilas. As ecovilas no início elas não eram fechadas como elas se tornaram com o tempo, né? Elas eram mais abertas, até porque veio daquela contracultura dos hippies, né, dos anos 60 para 70. Mas em suma, acabou havendo uma coisa muito fechada mesmo, e às vezes ligado a algum viés espiritual, religioso, etc., né? Mas, em suma, foi o que acabou se tornando, né? Justamente por... E eles acabaram meio que embarcando na chamada economia solidária, né? Não necessariamente colaborativa, mas na chamada economia solidária, em parte, né? E em parte na economia criativa, né? De você criar, sabe, criar as pulseirinhas, criar as bijuterias, etc., para dar sobrevivência, né, daquela ecovila com relação ao sistema existente, que é monetarista. Então, como eu sempre fui um observador muito ligado a observar essas coisas, né, você consegue gerar criticidade, sabe, Pablo, com relação a essas questões, né? E uma das coisas que eu fui aprendendo com o tempo, isso não foi de uma hora para outra, foi do quanto a nossa capacidade de nos agenciar, de gerar micronarrativas entre a gente, tem um poder incrível, né? Só que ele é um poder, ele trabalha com
com cognição distribuída, entendeu? Ou seja, é uma dinâmica de rede, onde a abertura das pessoas e a capacidade de espelhamento delas é que dá conta de segurar o campo, entendeu? De segurar o campo. Se não houver muitas pessoas abertas, se não houver muita interação, se não houver espelhamento, a rede não está existindo, né? Porque é uma dinâmica, a rede são dinâmicas interativistas, né? Não são dinâmicas participacionistas, como na cultura organizacional, né? Na cultura do paradigma organizacional. São interativistas por natureza. Então, por que eu estou falando isso? Porque o grande experimento que está se fazendo aqui no Rerê é exatamente esse. Ou seja, pegar as várias experiências anteriores ao Rerê, que não são poucas, das quais a Deruila, que está aqui, participou de algumas, ainda participa, porque elas não morreram, elas estão ainda existindo no campo aí, né? Levando toda essa trajetória de 40 anos para a gente entender de que forma a gente consegue dar vida a um protocolo cultural que realmente ele seja passível de ser apropriado pela maior diversidade de pessoas e culturas e línguas, né? Planeta fora. É um baita de um desafio. Não é um desafio pequeno. Então, é evidente que você tem que trabalhar no longo prazo. E, nesse sentido, quando a gente pensou no círculo, a gente pensou no principal aspecto da cultura humana, que é formar ciclos, né? A gente forma rodas, roda de jongo, roda de capoeira, o cipher, que é uma roda, a gente gera rodas, né? O círculo, né? E também baseado nas principais tecnologias de governança descentralizada, né, que não necessariamente que são DAOs, né, que é a sociocracia, a holacracia V3 e as organizações orgânicas, chamado O2. Né? Então, a gente pensou nisso. Então, essa foi a justificativa para que o REE, com o protocolo, a gente gerasse um ciclo. E por que foi chamado de ciclo originário? Justamente para nos lembrar que a gente está fazendo aqui um trabalho de resgate, né? De certa forma, um trabalho retro, de resgate, e futurista, no presente. Né? Então, é um resgate retrofuturista, que conversa com duas dinâmicas que estão ligadas à cibernética da internet, chamada Solarpunk e Lunarpunk. Né? Então, quando foi pensado no ciclo originário, a gente pensou ele para ser um ciclo espiralado, de feedback loop espiralado. Ele está sempre sendo energizado de formas diferentes, com pessoas diferentes. Né? Então, ele nunca é uma organização, entendeu? Então, o ciclo originário nunca vai ser uma organização. Sempre vai ser um padrão de organização descentralizado para distribuído. Sempre vai ser um padrão de organização, cujo modo de regulação, né? Modo de regulação, sabe que é, né? É verticalizado, horizontalizado ou transicional. Né? Ele vai variar conforme o volume de pessoas e a dinâmica que está acontecendo. Bem, essa é a essência do ciclo originário. Né? Nesse sentido, o ciclo originário ele meio que é um guardião do kernel, né? Do RERE, do código-fonte do RERE com o protocolo, que são os 8 paradigmas, que você ainda não teve a oportunidade de mostrar você para eles, né? Hoje. Então, e assim se imaginou. E a gente imaginou que, mapeando que papéis são esses, né? Que papéis básicos são esses que o ciclo originário pode ter para que ele possa rodar, para que ele possa ser rede energizado, a gente imaginou que um dos principais seriam, sem sombra de dúvida, da animação em rede, né? Do netweaving, do tecimento em rede, da proposta de valor do RE, do netweaving. Um segundo seria olhar como é que esse protocolo conversa com as tecnologias que estão aí. Né? Sim, com certeza, Paulo. Conversa com todas as tecnologias existentes e emergentes, né? Que a gente chamou de tech tudo. E o terceiro é conversar como é que uma dinâmica de rede, né, vai começar com os projetos, que buscam sempre uma organização, correto? Mas o principal mesmo quer dizer, aí quando você integra esses três, você faz a integração, sabe, desses três papéis, você gera toda uma outra cultura, né, de empreendedorismo, de você se ver como empreendedor, né? Por quê? Porque, infelizmente, a palavra empreendedor foi capturada, né, pelo ecossistema de startups do Vale do Silício, né, notadamente ligado, né, à camada Web 2 da internet, né, a camada cibernética, espaço cibernético da Web 2.
E o empreendedorismo é tudo que a gente está empreendendo, né, na nossa vida, né? Empreendendo conosco e com as outras pessoas. Quer dizer, então, é um conceito muito mais alargado, né, do que esse que foi apropriado, né, pelo Vale do Silício, né? Pelo conceito de empreender do Vale do Silício, vamos botar assim, né? Que é basicamente você gerar uma startup, né, que tem uma matriz de uma pequena organização que já tem CEO, já tem COO, CTO, etc., e vai futuramente virar uma meta, né? Vai virar um Google, entendeu? É uma loucura isso, mas esse é o ethos, literalmente, do Vale do Silício, né? Do empreendedorismo tecnológico do Vale do Silício. E a gente, obviamente, está falando disso. Então, o que nós fizemos? Nós, que eu digo eu, basicamente, propus lá atrás, né? Na época, ainda bastante envolvido, não que não esteja, está envolvido, mas está menos envolvido que estava lá em 2023, foi para o Diogo Jorge, foi para o Pedro Ivo, né? O próprio Atos, né? O próprio João e outras pessoas. Eu apresentei que seria interessante, né, a gente fazer uma dinâmica de pegar o O2, né, organizações orgânicas da Target Steel, né, que criou isso em 2012, 2013 para cá, e fazer um fork, né, trazer os 8 paradigmas do Verrê para a gente criar um fork do O2, criar o O2 em rede, né? Então, nesse sentido, o círculo originário ele é a referência, o código-fonte para a gente poder, quando a gente faz um mapeamento básico crítico dos projetos, a gente gerar com esses projetos esse imprint, entendeu? Do projeto virar um empreendimento em rede, entendeu? Um O2 em rede, um empreendimento em rede. Ou seja, fazendo a aquisição e cocriação de uma piscina comum de recursos compartilhados para o projeto, né? E trazendo toda essa cultura dos outros paradigmas no tempo das pessoas e do projeto para que ele seja implementado. Então, essa que é a ambição, essa que é a grande ambição do Rerê, uma das grandes ambições de Rerê com o protocolo cultural, correto? E aí, daí digamos assim, a essencialidade, né, do ciclo originário como guardião do kernel nesse sentido. Até aí fez sentido o que eu falei com você? Falei, Pablo? Pablo? Sim, estou copiando, estou entendendo. Maravilha, maravilha. Gente, eu só estou dando esse acolhimento para o Pablo para ele poder estar minimamente ali com a gente aqui na conversa, tá bom? Então, nesse sentido, nunca fez sentido, né, gerar uma estrutura, um framework organizacional orgânico, como faz sentido, por exemplo, para a Greenpeace, né? Brasil faz sentido para a agroflorestal, entendeu? Faz sentido para os projetos ou para o seu próprio projeto, né? Sempre vai ser um framework, ele tem potencial para ser um framework organizacional, né, orgânico, ou seja, se organiza ele, se vê papéis, etc., vê o mínimo de estrutura, mesmo que seja horizontalizada, etc., e tem uma abertura mínima ali para fazer uma dinâmica de rede. Mas, no caso do ciclo originário, não. É uma dinâmica de rede contínua. Então, é um framework orgânico que flerta com o organizacional de forma interativista, né? Eu até prefiro falar que é um framework orgânico interativista, com algum quê organizacional, né? Porque é assim que a gente está conseguindo dar vida ao Rerê com o protocolo cultural, entendeu? Então, é isso, basicamente, cara. Eu acho que esse é o básico que eu podia passar de um nutshell, né, de uma forma bem sintética, o que nós estamos fazendo, né, na dinâmica de, de cocriação constante do Rerê, né? Perdão, do ciclo originário do Rerê, correto? Dito isso, eu vou pedir tanto para o Cauê quanto a Deruíla passarem a experiência deles com relação ao ciclo. Eu acho que a perspectiva, a experiência deles vai ser bastante lúdico para você, entendeu? Por quê? Porque é obviamente diferente da minha, né? Da minha experiência, da forma como eu faço no dia a dia, como é que eu energizo, né, a dinâmica do ciclo originário. Então, quem quiser começar, fica à vontade, ou o Cauê ou a Deruíla nesse sentido. Quer começar, Duro? Eu sei que você queria me dar esta honra, mas pode ir você.
Bom, para mim, assim, né, é, falar um pouco dos paradigmas do Rerê, né, quando eu, e também de como, não, primeiro falar do círculo originário. Quando eu cheguei, assim, né, o círculo originário estava funcionando completamente, assim. Então, eu tive a oportunidade de ver diversos mapeamentos onde o Vini cumpria esse papel de netweaving e conectava todo mundo que estava interessado no mapeamento através do Rerê, criando as chamadas e contando as histórias do que estava acontecendo a cada semana, né? E tanto dos projetos que estavam chegando, quanto dos que estavam saindo, da agenda, de todo o desenvolvimento do mapeamento em si, dos projetos. Então, para mim, foi uma oportunidade muito, muito legal de ver todo o protocolo funcionando. Eu não diria a todo vapor, mas numa dinâmica bem legal, porque quando eu cheguei também, a Gabi estava aqui, também o Pedro, o Ivo estava conseguindo chegar sempre, tinha a Helena também, né, que, nossa, espero muito revê-la, quero muito uma hora que ela apareça de novo aí. Mas, bom, é muito legal, foi muito legal experienciar isso, assim, e esse papel, né, esses três papéis, para mim, eles cumpriram eles cumpriram essa função, né, de não só de estar exercendo ali os papéis, mas também de me ajudar a entender como funciona o protocolo e como pode ser um empreendimento em rede. Tem muita coisa dentro dessa dinâmica dos papéis que está embebida em diferentes tipos de conhecimento, em diferentes áreas de estudo. Eu diria que o termo que o Vini já falou, que talvez ele não tenha falado tanto, mas é, formas de se organizar em rede, né? Existe a holacracia, a sociocracia e tudo isso. Bom, o Rerê, eu tenho certeza que esses papéis eles estão embebidos em muitos conhecimentos do que dá certo e do que não dá, dessas diferentes dinâmicas de governança, né? E eu achei bem interessante poder presenciar isso. Eu cheguei adicionando papéis. Eu lembro que eu já cheguei adicionando papéis porque eu queria pensar numa forma de eu estar participando da piscina para poder acessar recursos, porque na época eu precisava muito de dinheiro. Então eu já cheguei meio que incorporando essa ideia da livre aprendizagem, que você também tá intrínseco na sua jornada, Pablo. Isso a gente tem muito em comum, cara. É um espelhamento que eu tive, assim, que você foi chegando nos pontos de contato. Falei, pô, que da hora, parece eu quando eu cheguei, fuçando tudo, abrindo as portas. E isso é como a gente chama a livre aprendizagem, né? Daí também tem essa parte essa perspectiva de você se ver abundante, né? De você se ver como uma pessoa complexa e cheia de recursos, talvez recursos diferentes de outra pessoa, né? Talvez, por exemplo, na época eu estava com falta de dinheiro, mas eu tinha tempo e eu tinha conhecimento na área de agroecologia. Então todas as oportunidades que eu via que isso poderia ser debatido, que eu poderia estar contribuindo nessas áreas, né? Eu fiz questão de aparecer, né? Fiz questão de me mostrar e de propor e tal. Então eu tentei já chegar propondo papéis, mas eu acho que o que eu fui aprendendo com o tempo é que esses outros papéis, eles podem, nada impede eles de surgirem, mas o que talvez a gente precise focar é mais no funcionamento do protocolo, né? Como que a gente continua propagando a mensagem de uma forma simples o suficiente para isso ser escalável. E daí eu acho que esses três papéis, eles são bem interessantes, se eles estiverem todos embebidos no paradigma da regeneração, né? Que é o que eu estava tentando trazer no aspecto ambiental. Uma vez que esses três papéis já estão embebidos na regeneração profunda, que busca uma visão crítica, né, do estado que a gente está em diferentes dimensões, né, tanto do tecido social, quanto do ambiental, quanto no uso de tecnologias, por exemplo, e também de relação, né, relacional.
Então, eu acho que acaba sendo desnecessário estar falando sobre um papel ali específico para a regeneração, porque todos eles estão voltados para a regeneração. Então, eu acho que conforme a gente vai descobrindo os desdobramentos, né, do que o protocolo pode permitir, como a Greenpeace Brasil mesmo, a gente pode estar trazendo papéis mais específicos, por exemplo, para a Greenpeace Brasil, que daí pode ter um pouco a ver com o que o que eu visualizava do papel que eu estava cumprindo no Rerê, né? Então, hoje eu vejo uma importância gigantesca de como o Greenpeace Brasil, de ter, após ter passado pelo Pega a Visão, o WTF 3 Pega a Visão, e pelo Rerê, e ter experienciado diferentes piscinas e também a piscina do Círculo Originário acontecendo, né? Eu acho que isso me permitiu enxergar as possibilidades de iniciar o capítulo da Greenpeace Brasil e também me permitiu saber onde eu, não exatamente onde eu estava pisando, mas o como fazer, coisas que às vezes até eu nem pensava muito para fazer, só por estar embebido no paradigma eu sabia que essa era a forma de agir. E isso surpreendeu muita gente na própria rede da Greenpeace, assim, né? Foi muito repentino, assim, um capítulo que estava ali quase morto, inativo, de repente começar a manifestar uma, sabe, uma comunidade vibrante que estivesse falando de coisas totalmente alinhadas com a discussão que está rolando mais nos espaços mais como que eu falo, do desenvolvimento mais, do level mais alto ali, assim, né? Tipo, na questão estrutural mesmo da tecnologia. Então, isso foi algo que acabou ganhando uma certa visibilidade, sim, foi e por isso que a gente conseguiu ter esse desempenho bom nos rounds, eu acredito, e que a gente vem aumentando esse desempenho, a gente está conseguindo muito bem canalizar essa o nosso empreendimento em rede, né? Canalizar a mensagem do que o nosso empreendimento rede faz. Eu tive a oportunidade de transformar tudo em um projeto local meu, assim, baseado na prática que eu tenho com agrofloresta e agroecologia, mas a ideia nunca foi essa. Então, o que eu fiz foi criar meio que um protocolo para inserir o meu projeto dentro, como sendo mais um projeto que faria parte, né? Então, hoje a gente vamos dizer, seria o projeto mais ativo, mas a gente não é o todo. O todo também é a comunidade, é a cultura, é a educação. Então, eu acho que eu consegui passar muito bem essa mensagem. A gente está como coletivo hoje, nós somos um coletivo de pessoas ligadas por esse propósito em comum da regeneração e do combate às mudanças climáticas, de aumentar a resiliência das nossas comunidades em torno dos impactos dessas mudanças. Então, para mim, foi ficando tudo mais claro, conforme tudo foi acontecendo. E o Rerê, ele serviu como essa base que eu sempre podia acessar, sabe? De um conhecimento coletivo, uma inteligência coletiva que já foi construída. Então, e que o Vini proporciona para a gente, por toda a experiência que ele tem. Então, o impacto que isso tem nas ações que eu tenho na rede, eu diria que é inestimável. Eu acredito que tem muita gente bebendo do que a gente está fazendo e vamos dizer, eu acredito que algumas pessoas voltaram até nós e retribuíram, assim, doaram para a gente nos rounds e tal, mas eu acredito que muita gente só capturou o valor disso e tá de olho na gente para capturar mais, assim. E tá tudo bem também, porque essa que é a lógica da abundância, né? Isso tem bastante, exatamente porque a gente não foca no que falta, né? Tipo, de que vai faltar, a gente não se preocupa de que vai faltar, a gente tem certeza de que vai ter mais. Então, se teve uma ideia boa, cara, essa não é a única. Você quer pegar, pode pegar, mas você vai acabar se limitando, só quero dizer isso. Bom, o que eu proponho como Greenpeace é a gente estabelecer um valor dentro do que a gente consegue arcar assim para os papéis. E eu acho que quando o mapeamento for concluído, quando a etapa do mapeamento for concluído, por exemplo, agora a gente está falando do mapeamento básico. Então, o goal, né, o milestone pode ser o híbrido, pode ser a gente entender o estado do híbrido, né?
de cada projeto. Então, acho que o milestone final pode ser esse híbrido, só que e isso pode ser um adicional, né, no incentivo. Pode ser tipo, ó, a gente terminou esse processo. Mas eu acho que cada atividade separada, ela também tem que ter um reconhecimento e uma recompensa, né? Então eu pensei em $5 por atividade. Então vamos dizer, teve duas hoje, dois live mappings, então seria R$ 50. Mesma coisa, eu acho que pro hosting. Não sei o que você pensa sobre isso, mas eu tô colocando um valor ali que pode ser É, incrementado, né? Quando esse processo for terminado. Tipo, quando é, o híbrido for gerado, a gente pode estabelecer, sabe, uma recompensa para todo mundo que energizou, assim, porque isso é o nosso milestone, né? É a síntese do impacto de todas essas atividades. bacana, Cauê. Eu não queria entrar literalmente nesse assunto agora, mas já está registrado aqui mentalmente para a gente conversar sobre isso. Queria vamos dar a oportunidade para a Heroína também compartilhar a perspectiva da experiência dela, né, da energização do ciclo originário. Vamos Não, lá, demorou. querido. Só queria terminar é, é, delimitando mais a conversa, assim, que eu acho Tá. importante também. É, é um pouco do outro mundo, mas é o mundo também, né? Temos que ter um direcionamento, só para saber que caminho a gente vai andar, né? Mas também a gente muda também o caminho, a gente só caminha, depois a gente muda o caminho, não tem problema não. Uau, foi muito bom ouvir o Cauê, porque, nossa, uma retrospectiva muito legal. Não, eu fui pipocando várias coisas na minha cabeça, as falas, a interação, as pessoas, todas elas que chegaram, né, no circo originário, além dos originários, né, que, que são aí os três, né, os três mosqueteiros, o Vinícius, Atos e João. É, eu vou pegar, assim, um pouco do que o Cauê falou, porque tem uma certa similaridade, né? Na verdade, assim, eu sou uma pessoa muito louca, né? Acho que sou, assim, muito louca, que às vezes a pessoa pergunta, nossa, mas por que você vai fazer isso? Ué, porque eu quero. Não é necessariamente uma troca, eu não tô pensando no que eu vou receber no amanhã, né? Eu só tava participando porque eu gosto, só me apaixonei, né? Faz todo sentido. Esse universo multicultural, essa, esse, essa estrutura de protocolo que traz uma base para as pessoas de regeneração, de estar em comunidade, de confiar, que é isso é crucial. No mundo de hoje as pessoas não confiam quase nada, né? E aí a gente cria uma confiança por conta dessa interação. E aí daqui a pouco a gente está co-criando, assim. Então, os guardiões do Cernes se encontram ali, né? Ou aqui, ou tanto faz, não tem um espaço, tempo e espaço, e nenhuma delimitação para isso, né? Acontecer. Ela já acontece, como está acontecendo agora. O círculo originário está acontecendo agora, e era para acontecer na segunda vez. A gente está fazendo agora porque surgiu, emergiu essa necessidade, é o que emerge do campo. Então, assim, cheguei querendo, assim, recursos regenerativos, né? Falei assim, nossa, legal, né? Me distribuir e tal. E aí eu fui participando dos mapeamentos e tal. Aí chegou Gave Angels. E aí começaram a falar dos recursos e tal, fizeram um mapeamento. E aí ficava na minha cabeça a questão de que a gente precisava de um CNPJ. Sei, o RE não ia se tornar um CNPJ, porque já era uma discussão, várias. Não vai ter CNPJ. Tá bom, vamos respeitar, ter uma honra à criação, os co-criadores. Honrar os co-criadores. Não é ser, não vai ser. Então, beleza. Não, pode ser que um dia mude, mas agora, nesse momento, vamos prevalecer isso, porque é isso que está fazendo, de fato, diferença de mundo de muitas pessoas. Tanto aquelas que participam do mapeamento, como aquelas que indiretamente, tipo assim, Pedro Ivo e a Ju, a esposa dele,
do Espaço Voa, e ele é da Borderless Money, eles começaram a ver uma dinâmica diferente para o trabalho deles. A Gabi, que estava aqui no Círculo Ordinário, com a gente também, fazendo aí umas apresentações também para a Gabi Angels, ela também alterou o comportamento dela com as pessoas do trabalho dela. Começou a isso, mas aí a pessoa não trouxe projeto, a pessoa não trouxe recurso, trouxe troca, cara, que troca que tem essa, qual que é o valor disso? Tipo, não tem nem o que você mudou, transformou a vida da pessoa, com o que ela vai pagar com a vida? Porque, sabe, é muito valoroso, né? E para mim isso é muito apaixonante, muito apaixonante. Então, por eu ser uma pessoa muito apaixonada, e aí eu fico muito fixada na coisa, né? Então, tô aqui, não errei. E aí eu me distanciei porque eu fui tanto estudar terceiro setor, quanto fui estudar algumas barreiras, né, no meio do caminho, que, enfim, não gosto nem de compartilhar muito, mas foram meses muito desafiantes, assim, para minha saúde mental, emocional, física, espiritual. E aí, mas consegui, né? Então, o que eu queria muito, assim, era que a gente ajudasse mesmo a regenerar. Então, se um CNPJ era o impasse, então vamos arrumar esse CNPJ para que os recursos cheguem, né, através dessa organização que pode chegar de qualquer lugar do planeta no momento, né? Então, por isso que eu meio que me sacrifiquei, né? Mas foi do jeito que tinha que ser. Então, essa é uma contribuição minha de vida, né? Agora ainda estou conversando com cada um dos membros e tal, para é muito difícil eles compreenderem sem experienciar o Rerê. Eu acho que tem que até abrir uma jornada, não sei se é no Círculo Ordinário ou pode ser, não sei, só uma ideia, tá, gente? Tipo uma jornada para a pessoa falar assim, experimenta, sabe? Ou tem uma imersão, experimenta. Porque quando a gente vai falar sobre experiência, cada um vai ter um jeito de sentir, né? Cada um tem como é que se fala? Como se fosse uma regulagem, né? Tem gente que vai sentir mais o cheiro da coisa, tem gente que vai sentir mais pelo visual, design, que o Vinícius vai apresentar aí as propostas, ou mesmo os mapeamentos críticos ou básicos. E aí, o que acontece? Essa questão de aumentar o círculo. Bom, primeiro era uma coisa muito bacana que eu ia falar, sobre aumentar o papel. Se você é legal, também quero, mas assim, qual o papel, gente? Eu acho que, vou parear aqui, porque aqui é o que eu faço, mas, pô, e se eu quiser aprender outra coisa? Vou parear com, vou parear, entendeu? Isso é legal, você ter uma liberdade de escolha, não só chegar, só tem esse papel, só faça isso. Não, só tem esses três, mas que pode ampliar se houver necessidade, né? Mas no momento a gente estava com a necessidade de entender e compreender e trazer para a vida, para depois a gente explicar para as pessoas, mas a gente é ansioso, a gente não tem pressa. Ou a gente tem pressa, na verdade. E essa pressa a gente foi aprendendo e fazendo ao mesmo tempo. A gente não espera ficar pronto, a gente faz ficar pronto, né? Então, eu acho que assim, pelo menos a minha visão, né? E aí, vendo o Cauê percorrendo, assim, abrindo as matas, né? Indo atrás de recursos, porque é lindo o que a gente faz, né? Liberação de recursos, sim, disponibilização de recursos, é lindo, mas a gente precisa de outros recursos para a gente ficar bem também, né? E também tem essa questão que não é só moeda, mas é outros recursos que a gente ia atrás. Bom, resumindo a história toda, essa é a minha perspectiva de círculo originário, é que ele se tenha primordialmente com os originais, né? E que os originais estejam sempre alinhados, é o mínimo, não é? Sempre alinhados aí com os princípios e do protocolo, né? Do protocolo regenerativo, que é o RE. E aí, não só os três, mas como o Cauê, eu e mais outras pessoas que participam do Círculo Originário, que co-criam o Círculo Originário,
que elas possam também se alinhar com a proposta do protocolo, para que outras pessoas, quando chegarem, isso está tão na essência, isso está tão no DNA de todo mundo, que a gente não vai ter tanto esforço para acolher. O acolhimento vai ser muito metafísico. Eu estou falando isso porque eu sou minha bruxinha, né? Então, isso tudo uns paranauê oculto aí. E aí, isso também tem, né? Centésimo macaco, né? Que o cara começa a fazer, o macaquinho começa a lavar a maçã de um lado e do outro lado do mundo, o macaquinho também começa a lavar a maçã. Por quê? É isso que está acontecendo. Então, se isso, o rerê está acontecendo, pode ser que outras pessoas façam outros tipos de rerês em outros lugares. E isso não é, porque o rerê não é nosso. O rerê é para o mundo, senão ele não ia para o mundo. Ele está aí para o mundo, para todo mundo, tá disponível para todo mundo, né? Só chega quem quer, né, Pablo? Pablo chega, ó, te abriu uma porta, Pablo não entra. Eu também sou dessas. Dá um link de grupo para mim, gente, não dê, porque eu vou entrar. Então, é isso, a gente vai se reconhecendo. Eu me reconheci super, assim, muito, assim, com o ciclo originário, porque eu quero para minha vida, assim, vida, sabe? Em vários aspectos, assim. Então, para mim, ciclo ordinário não pode enfraquecer. Vai tá chegando pessoas, tá? Essas pessoas precisam de recursos. Quais recursos elas precisam? Então, vamos mapear isso, vamos fortalecer isso, porque eu acho que é importante. A gente, como eu tô vendo aqui uma pirâmide, né? Como Atos, eu acho que eu comentei, Atos também trouxe a pirâmide de Maslow, para a gente sair da base da sobrevivência e ir para outros patamares. Porque o que a gente faz, ou o que a gente cocria, ou que a gente talvez idealize, tenha objetivo ou sonho, ou qualquer outra coisa, como o Cauê mesmo, que envolveu um projeto de vida dele, de profissão, com uma ideia que ele já faz, cara, lindo, casou, sabe? É isso. Então, se as pessoas trouxessem o Rerê, não, pelo menos as pessoas do círculo originário, trouxessem o Rerê para a vida, assim, ficasse mais fluida, não ficasse tão dividida, putz, cara, ia ser lindo. Então, essa é minha meta, assim, tá? Virou meta, né? Porque tá difícil, mas eu tô aqui me acomodando novamente, me adaptando novamente, porque eu vi muito outra linguagem, né? Uma linguagem mais desse mundo mais Matrix, né? E aí eu tô recalculando aqui a rota, mas tô aqui, gente. Não sei se era tudo isso que você precisava ouvir ou se agora a gente vai entrar numa coisa mais descritiva aí. Vocês precisam. Então, querida, obrigado. Muito bom. Vamos só dar um espaçozinho para um natural espaço para o Pablo poder se manifestar, né? Para ele poder reagir. Até para que aí na sequência a gente faz como o Cauê já intencionou fazer, a gente vai fala de uma forma mais objetiva, mais concreta em cima do que nos propomos a fazer desde o início aqui, né? Então, fica à vontade, Pablo, para você poder reagir, tirar dúvidas, enfim, ou até apreciar. Fica à vontade, querido. Então, galera, um salve aí, muita força para nós. Bom, eu cheguei no momento que eu dei uma parada para analisar, aí saí de todos os meus compromissos, meus sonhos, dei uma parada e agora voltei, estou no ponto de partida, como fazer uma agrofloresta do zero. Bom, começou com a ideia, consegui o local, que é a Estação Agroecológica Rio das Contas, que é a plataforma da Associação SOS Rio das Contas. E daí encontrei na Agroflorestal uma forma de capitalizar, de financiar, de dar um start no meu sonho, que é um bem público, é uma agrofloresta aberta, de código aberto, segundo
seguindo os conceitos da agroecologia, uma agroecologia de código aberto, fazer uma ecovila também de código aberto, pegando toda a experiência de assentamento, de aldeia indígena, de quilombo, que eu já guardo, que eu venho da minha caminhada. E encontrei o Rerê, né, velho, no meio do caminho. Acho que eu caí no lugar certo, não tô tão fora da ideia. É um universo novo, tenho que explorar mais, tenho que estudar mais, por isso que eu tô aqui energizando em tudo que é canal, sentando em todas as rodas para entender melhor, para ser um co-criador mais eficiente para meus companheiros que não tá conectado ou que não tem como conectar, que nem um assentamento Carlos Marighella, que tem 20 anos de história já, na qual eu participei do núcleo Bairro. Hoje eu tenho companheiros lá, então eu quero estender um pouco do meu conhecimento aqui dentro do círculo originário para eles, para que eles também possam contribuir com material, com as práticas deles. E não tenho muito o que falar não, porque eu estou iniciando, né? Então é um mundo novo, mas eu estou bem motivado. Tem um projeto novo agora, né? Que como o principal é co-criar uma agrofloresta, então a gente tem alguns desafios, né? A gente já eliminou o desafio da área. Depois do desafio das mudas, que no desafio das mudas a gente tem a cocriação de um viveiro, tira fazer o plantio, né? Mas para fazer o plantio a gente tem que ter as mudas, e para a gente ter as mudas a gente tem que ter o viveiro. Então nada melhor do que dar o primeiro passo materializando o viveiro. O viveiro vai Hoje ser você já tem o baseado. viveiro ou vocês precisariam de ajuda com o viveiro, A gente, Pablo? a gente precisa de ajuda com o viveiro porque a gente tinha um viveiro, mas ele ficou obsoleto. A gente tem a área Uhum. física do viveiro. Eu vou visitar a área essa semana para tirar fotos, para estabelecer onde vai ser o ponto do viveiro, pegar fazer a medição da área para fazer o primeiro projeto do viveiro. Aí daí a gente vai precisar comprar os eucaliptos e o sombrete, Uhum. né? Vai ser o primeiro desafio. Mas para isso, primeiro eu vou lá na área para tirar foto, fazer a medição, para ter um aporte do que a gente vai precisar. Então, para o primeiro passo do meu sonho da agrofloresta é materializar o viveiro, porque a área a gente já tem, vou mapear a área, a gente já tem a área, então para longo prazo, então para curto prazo é materializar o viveiro. Deixa eu perguntar uma coisa, Pablo. Você acha que seria interessante a gente, porque pensando assim, né, a gente fazer o orçamento, né, de quanto ficaria para montar o viveiro, comprando
as toras de eucalipto, comprando sombrite na especificação que precisa e tal. Será que a gente não poderia tentar fazer algo com bambu e tentar fazer uma oficina na criação desse viveiro? Às vezes a gente pode trazer alguém que é especialista com a criação, com a construção em bambu, fazer uma oficina aí para a construção do viveiro com vocês. Daí a gente canaliza os recursos para essa oficina e daí o viveiro ele é meio que poderia ser meio que um resultado, né? Poderia ser uma síntese, tirando todo o aspecto Pode ser sim, educacional que vai ter envolvido ali, cara. pode ser sim. A gente Pro- tem bambu na área. ou não, não precisaria nem ser. Poderia ser bambu, mas às vezes se você já conhecer alguém, por exemplo, porque também é possível isso, né? Você já conhece alguém que faz esse trampo, daí a gente pode só conectar esses pontos. Então, eu posso fazer o trampo de colher o bambu, de cavar os buracos para fazer, porque a gente vai precisar cobrir o viveiro, né? A área do Uhum. viveiro. Então, Vai precisar a de gente sombrio de não qualquer jeito. vai precisar do sombrete de arame. Só que daí o lance do bambu, a gente tem bambu na área, não é o bambu apropriado, mas dá para usar. O lance entre bambu e o eucalipto é o que o eucalipto ele Dura muito mais, né? dura muito mais, Sim, porque a gente pensa num viveiro para ele ficar 2 anos bem, né? Porque até o sombrite ele sim. estraga no tempo. Então a gente pensa nas histórias de eucalipto. Não, faz sentido. Eu acho que é o que mais vai durar mesmo. Tava pensando só se a gente conseguisse achar, às vezes, alguém que trabalha mesmo com o bambu e tenha o bambu certinho para isso, ia ser ideal. Mas, cara, vamos trabalhar isso, porque hoje, aquela outra iniciativa que eu trabalho, a Silver Protocol, como eu falei, eles já têm todo um aplicativo de sistema de pagamentos baseado nas etapas das mudas. Então, o fato de Certo, vocês terem. Primeiro que a gente já tem um grant, já teria um recurso disponível de R$ 1.000 em torno certo. desse projeto. Que a gente precisa montar ele, submeter, e a gente pode ter de forma inicial já R$ 1.000 para comprar, por exemplo, Sombrite. Certo. Isso já seria possível. Vamos dizer que a gente precisa de mais. A Gramp Brasil pode chegar junto e somar nesse valor. Mas e daí, depois disso, a gente pode estar, vamos dizer, provavelmente vocês já têm as sementes, ou já sabem de onde pegar, ou tem, por exemplo, parcerias mesmo com o governo, né? Às vezes Já, eles podem já. ajudar com essa parte, mas, A bom, gente vai eu tentar. acho que a gente poderia ter, por exemplo, pelo que eu sei, eles pagam em torno de, sei lá, germinou. E passou do período de germinação, acho que é 10 centavos de dólar por muda. Então, se você tem 1.000 mudas, vai pegar baseado, vai multiplicar por 1.000, né? E daí, a cada etapa, por exemplo, daí tem a etapa da maturação. Quando a muda está madura, você já acessa, sei lá, 30 centavos por muda. Quando você planta, você já acessa 40 centavos por muda. Então, tipo, Boa, é mais ou menos assim que eles estão trabalhando. a gente pode fazer o seguinte, Cauê, a gente pode iniciar essa oficina do viveiro, convidando a cooperativa de pequenos agricultores aqui, que tem uma fábrica de chocolate, que é mais um ponto que eu vou conectar, o assentamento Carlos Marighella, para a gente tentar produzir mais um viveiro lá. Então a gente incuba, fazer essa incubadora aqui na Estação Agroecológica Rio das Contas com a materialização do viveiro. Ótima ideia. Seria o piloto que você tinha comentado, né? É o piloto, exatamente. Legal. Cara, eu acho Legal. que então a gente tá direcionando, a gente tinha falado de outras ferramentas, né, antes, motosserra, roçadeira, mas acho que o viveiro seria
esse primeiro piloto, né? Essa primeira. É, isso também. O É, viveiro seria primeiro piloto, porque a gente tem que pensar na agrofloresta, né? uhum. A gente materializando o viveiro, fazendo o plantio das primeiras 1.000 mudas de cacau, porque a gente tem um cacau, a gente tem a semente do cacau em abundância. Uhum. Aí daí a gente, depois que a gente tiver as 1.000 mudas de cacau para dar entrada no programa das mudas, aí a gente passa para as ferramentas de manejo da agrofloresta. Sim, eu acho que tem uma questão que esse protocolo que eu comentei, a Silvio Protocol, eles recompensam esse processo das mudas nativas, né? Então, as mudas nativas, eles estão recompensando por muda. Aí eu acho que as mudas de cacau, Frutífera? a gente pode. Pode ser frutífera ou não. A questão é ser nativa, né? Eles têm meio que uma meta de ajudar a plantar 1 trilhão de árvores, Então, até não sei quando. o cacau ele é nativo Não, da Amazônia, né, velho? não, eu sei, é que daí o que a gente precisaria estar colocando é que a gente tem um viveiro de mudas nativas, e não só de Exatamente. cacau, entendeu? E daí o cacau pode ser algo que a gente pode estar atrelando, às vezes, a parceria da cooperativa, com a cooperativa, porque esse cacau pode estar indo para lá, né, futuramente. Exatamente. A gente pode, porque assim, a gente quer o viveiro para ele dar suporte para a agrofloresta, não importa onde. É tanto a agrofloresta da nossa região, ou a agrofloresta da nossa área, da própria estação agroecológica, também para os parceiros, né? Então, no lance Uhum. da parceria, a gente vai para a Associação de Pequenos Agricultores, para o assentamento, e aí convidar pequenos agricultores da nossa rede. Cara, eu acho que isso já dá para acontecer, assim. Então, eu acho que o que a gente precisa é estabelecer um projeto onde a gente está descrevendo exatamente isso. Esse viveiro ele vai funcionar para ter, sei lá, 50% da capacidade dele vai ser de mudas nativas, Isso, diversas, isso, e 50% da capacidade vai ser para cacau, né? isso. Vai ser que vai futuramente abastecer a fábrica de chocolate da cooperativa. Então, a gente tem isso num projeto. É até algo que eu ia pedir para você, se você já conseguir trabalhar nisso, pode ser em português mesmo, e depois a gente trabalha em cima para tentar fazer uma versão em inglês, com algumas imagens e às vezes algum fluxograma, um diagrama, alguma coisa assim. Mas eu A acho que isso a gente gente tem, já teria recurso, cara. aí no caso eu vou fazer um mapinha do viveiro, vou baixar aqui um mapzinho de topografia, fazer um mapa. Aí tem um Google Maps tem um Wikimapia da área, da estação agroecológica. Aí daí eu Não, sabe o que é vou. legal, Pablo? Sabe o que é legal? A Sim, gente vai explorar o Charmeverse da Agroforest da amanhã. certo, E nesse processo eu vou mostrar como utilizar o Charmeverse. E lá dentro do Charmeverse, a ideia é que cada um de vocês crie o seu projeto. Então isso já tá pode ser bom. uma primeira experiência. E a partir dessa experiência, talvez a gente refine em algo novo. A gente refine em um documento, alguma coisa assim que a gente pode utilizar. Mas eu acho que isso pode ser o primeiro, o início, assim, pode ser a partir dali. Daí eu já vou pensar em alguma ferramenta de mapeamento também para que seja simples para a galera usar. Eu acho que o Google tem, mas talvez tenha algumas outras também. Tá bom. Fechou. Desculpa, Vini, pode falar aqui de fluxo, sabe como é? Então, não vai dar para a gente continuar, galera, porque daqui a pouco eu vou ter que fazer almoço aqui. A gente tem mais 5 minutinhos aí. Vamos fazer o seguinte: vamos deixar essa conversa para quinta-feira agora, né, 17 horas.
né? Eu acho que a gente já startou ela, deu uma base interessante, né? É como eu falei, eu estava achando mais que o fluxo hoje ia ser para colher o Pablo nesse sentido, para fazer exatamente o que vocês começaram a fazer agora aos 45 do segundo desse sync-up, No né? finalzinho. Eu não senti mais isso, mas Não, beleza. tá rolando, Vini. Eu acho que dá pra gente finalizar assim, não acha? Talvez cada um trazer sua perspectiva do que Acho que imaginou. Eu já trouxe a minha. o que a gente vai fazer aqui agora é só uma rodada final de apreciação, check-out. Como eu falei, eu tenho que fazer o almoço, eu já tive que estar na cozinha ali, mas vamos lá. Deixa eu abaixar minha mão aqui, né? Fala, Deru, enquanto eu abaixo minha mão aqui, fica à vontade, filho. Só levantou para secar o sovaco, né? Ah, bom, eu levantei mesmo. Eu recebi um link aqui, eu queria compartilhar depois, acho que com vocês que estudam mais cripto, falando que vão barrar as criptos para os brasileiros. Falar, meu, será que é mais uma conversa para assustar a galera? O que que é isso? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Deru, sempre alguma teoria de conspiração, algum clickbait, né, acontecendo. O Brasil é um ambiente extremamente, acredite você ou não, o Brasil é um ambiente extremamente favorável, até mesmo para o mercado de cripto, né? Comparativamente aos Estados Unidos, por exemplo, porque você tem toda uma facção lá, quer dizer, facção que eu digo, uma, 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 todo um contingente de pessoas que é contra a cripto, né? Em suma, aqui não, você tem, muito pelo contrário, tipo assim, o Brasil está par e passo com a Europa, por exemplo, em relação à União Europeia, no diz respeito a essa parte de regulamentação, enfim, por incrível que pareça, tá? Então, eu não vejo ambiente nenhum para isso. Então, mas, em suma, vamos finalizar aqui, galera. O que eu queria dizer é o seguinte: eu acho que, enquanto recurso condicionado, Cauê, eu acho que faz sentido, sim, experimentar, né, faixas de recursos, né, disponibilização de recursos, em vez de botar um valor, botar uma faixa para você dar liberdade para fazer uma coisa que a gente faz na Taudal, que a Derila sabe muito bem o que é o chamado acesso consciente, né? Na Taudal, Não, mas daí, Vini, eu acho que isso seria algo do ciclo originário. Eu acho que a gente teria que pensar, por exemplo, num valor que é praga que o Brasil mandar para multisig do ciclo originário, e o ciclo originário gerir isso, entende? Então, é sim, por isso que daí eu trouxe já esse valor pensando como ciclo originário, não como Green Pill. Como Green Pill a gente faria, vamos dizer, a gente vai precisar de $300. Que isso vai manter, sei lá, $100 por mês, vai dar tantas atividades, entendeu? É mais ou menos isso. entendi. Então, beleza, podemos. Legal, mas o que eu estou falando é fazer um raciocínio de que, até mesmo no que diz respeito a acesso a cripto ou fiat, né, na dinâmica do ciclo originário, você dá a oportunidade das pessoas exercerem essa autonomia. Como a gente faz na dinâmica da Taudal, né? A gente chama de acesso consciente. O que é isso, né? É você, é você criar uma capacidade holística, ecossistêmica, desse todo que você está alimentando, fazendo parte, versus as suas demandas, né? E aí você faz um acesso levando todas essas variáveis em consideração. Na dinâmica do rei sempre foi uma dinâmica muito rica, né? Que botava medo em algumas pessoas, né? As pessoas tinham era como se você estivesse fazendo uma coisa altamente fora completamente de qualquer quadrado, de qualquer curva, e às vezes se não botava medo, deixava as pessoas extremamente encantadas, né? Delas terem a liberdade de fazer esse acesso, de gerar esse tipo de dinâmica, né? Então, uma das coisas que eu já venho pensando há um tempo, já que a gente está, né, recocriando ou cocriando o novo framework orgânico organizacional, trazer um pouco dessa dinâmica da Taudal, né, para o ciclo ordinário, do acesso consciente.
principalmente a recurso, né? Cripto ou fiduciário, né? Mas, em suma, legal, Cauê. Eu acho que Bacana. poderia ser, sabe o que, Vini? A gente trazer uma perspectiva P2P para isso. Porque daí a gente, por exemplo, os outros papéis podem abrir mão do fiduciário que tiver direcionado para eles em prol de alguém que está precisando. Então, pode, eu prefiro, eu quero receber só de 2 e deixo o resto para o live mapping. Porque eu acho que o live mapping nessa fase foi mais importante. A gente pode trazer uma perspectiva assim. Eu tô falando da dinâmica para ser coerente com a dinâmica do mutualismo, do mútuo acesso da piscina comum do ciclo originário. Quer dizer, que a realidade é a proposta, né, de qualquer piscina comum que se gere através de RE, né? De exercer, de abrir um espaço para o pessoal poder exercer o acesso consciente, entendeu? Que é uma dinâmica peer-to-peer. Mas, em Então, suma, eu tive uma ideia. Eu acho que eu vou sintetizar assim. Eu acho que para vir para o Brasil, seria interessante a gente energizar vamos dizer, existem projetos que estão mais próximos, existem projetos que não estão tão próximos da Greenpeace. Então, eu acho que a gente teria capacidade de suportar, sei lá, 5 projetos que hoje estão mais próximos da Greenpeace Brasil. Então, tem a Gineland, tem o mapeamento da Agroforest Down, tem o mapeamento do Pablo, por exemplo. Então, eu acho que a gente estabelecer isso como Greenpeace, daí a gente já tem um escopo mais definido do que dá para ser energizado. Então, sei lá, eu vejo como condicionado a gente tendo o mapeamento da Greenpeace Brasil acontecendo bem, assim. Então, vamos pensar que seria o principal condicionamento seria o live mapping está acontecendo na Greenpeace Brasil. Então, por exemplo, o João está chegando na quarta-feira, às vezes, e a gente está fazendo o mapeamento na quarta-feira. A gente faz esse processo tipo contínuo. Quem chega, cai quem chega novo, cai nesse espaço, e é onde a gente vai acolher. A gente vai mostrar, igual a gente fazia na época do mapeamento crítico. Então, eu acho que isso poderia ser o condicionado. O que você acha? E daí, a partir daí, a gente criar uma escala de proximidade com a Greenpeace. Vamos por parte que dizia Jack. Você tá juntando várias coisas. A primeira questão é a seguinte: o recurso que a Greenpeace vai disponibilizar para a piscina comum no ciclo ordinário vai ser um recurso condicionado, primeiro ponto, certo? Sim. E a condição para acessar esse recurso qual é? Fala de novo. Seria estar energizando o mapeamento da Greenpeace, do projeto do Pablo, da Agroforest Down, da Gineland, e eu acho que tem mais um projeto que seria o mais próximo, mas eu acho que do Hub, pode ser o do Hub. Let me stop you there. Deixa eu falar para você. Não tem necessidade de condicionar o acesso a esse tipo de condição, porque uma das coisas que o ciclo originário naturalmente vai fazer, pelo menos os facilitadores, as pessoas que estão, eu, por exemplo, fazedor cultural, nós vamos naturalmente energizar, né, mapeamentos críticos e básicos ao longo da vida do ciclo originário. Quer dizer, não precisa de uma condição para que essa energização aconteça. Não, eu sei, mas acaba sendo um sinal. Imagina a Greenpeace Brasil como mais um projeto da Rede RE, e a gente está sendo o primeiro que está sinalizando os projetos que a gente quer energizar, que a gente quer, por exemplo, se aproximar, que a gente quer que tenha um esforço maior, às vezes. E daí imagina isso se replicando para outros projetos. Então, tipo, sei lá, a galera do blockchain na escola veio e falou assim, pô, da hora essa mecânica, acho que eu vou energizar o círculo originário para puxar esses mapeamentos aqui, desses projetos aqui. Isso pode ser uma prática que a gente pode ter, entende? Eu não estou pensando na forma limitada, eu estou pensando mais na forma de fazer isso ser apropriável pelas outras iniciativas. Nesse sentido que você colocou, que ficou mais claro agora, nesse sentido, é interessante, sim, que conversa, né, com esse momento da gente estar co-criando
um novo framework orgânico organizacional para o ciclo originário, e eu acho que conversa também com uma dinâmica que paquera o Red Hat, entendeu? Paquera o Red Hat. Sim, também acho, também acho. Por quê? Porque na interface ecossistêmica do Node Hub Web3, alguma coisa semelhante, mas diferente, já está sendo pensada. Mas não exatamente dessa forma como você colocou, entendeu, querido? Alguma coisa semelhante, mas diferente, já está sendo pensada. Ainda não está definido, certo? Eu acho que talvez o que eu esteja colocando é mais em relação a Celo mesmo, Vini, ao Node da Celo. Eu quero ter uma relação de apoio da Greenpill mais formal em relação a isso, para a gente poder estar contando essa história dos nossos milestones, para a gente estar podendo fazer updates sobre isso no Karma Gap. E eu não sei se seria já energizando essa interface do Node, mas eu acho que sim. Eu acho que a gente energizar essa interface do Node Hub Web 3 vai ser o que pode já num segundo momento se transformar no Celo Node, né? Eu não quero nem entrar na questão do Node Hub 3, e nem da proposta do Celo Global Node, né, que está lá já registrado no blockchain da Celo, cujas conversas ainda vão acontecer na realidade. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que o que você está propondo faz sentido, sim, ser considerado como Red Hat, entendeu? Uma dinâmica de Red Hat. Faz sentido. E sim, pode soar para terceiros, né? Você deu o exemplo do blockchain da escola, ou qualquer outro projeto, pode soar como uma oportunidade de trazer a cadeia de valor no entorno, né? De projetos que estão em torno daquele projeto, enfim, faz sentido sim, Cláudio. Eu acho que só depende de como a gente vai apresentar. Tipo, a gente pode fazer isso e não trazer para a superfície, ou a gente pode fazer disso uma dinâmica mesmo, apresentar no grupo, falar assim, ó, quem mais quiser energizar, tem essas opções aqui dos projetos que estão mais ativos. Quem quiser reativar o mapeamento, preencha esse formulário, por exemplo. Uma coisa, sim, a gente, como vai operacionalizar essa dinâmica, certo? Uma coisa importante a colocar no que diz respeito ao ciclo originário como um todo, né? E o fato que o ciclo originário, né, lida com todas as interfaces que estão existentes e que estão nascendo, é que eu acho que a gente vai poder gerar uma clareza maior agora do que a gente conseguiu gerar em 2023 para cá, desses papéis que deram vida ao ciclo originário, correto? Do que a energização deles, o que efetivamente significa na prática. E uma das coisas que não foi considerada lá atrás, tá, que a gente pode começar a considerar agora, é a dinâmica da facilitação cultural. Tá? Essa dinâmica é fascinante, é altamente desafiadora e é fascinante. Então, por exemplo, é evidente que fazer facilitação cultural de um mapeamento básico, teoricamente é mais simples do que fazer facilitação de um mapeamento crítico, que é mais extensivo e mais aprofundado, correto? Teoricamente. Né? Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, vou dar o exemplo do RE híbrido. Né? O RE híbrido que eu co-criei com você, com relação ao Greenpeace Brasil, só foi possível ser co-criado com você porque você, já chegou junto a vários mapeamentos críticos e básicos. Você foi absorvendo, né, ao longo do tempo, os 8 paradigmas do RE, correto? Tanto que você incorporou os mesmos, quer dizer, começou a incorporar os mesmos e isso foi a base para você poder começar a co-criar e fomentar a Greenpeace Brasil, correto? Então, hoje pode-se dizer que não são poucas, não são muitas as pessoas que se sentem confortáveis, né, para se propor a serem facilitadores culturais de uma dinâmica de mapeamento, seja básico ou crítico. Esse é o primeiro ponto. Né? E agora, esse novo formato, né? Esse novo framework orgânico organizacional do ciclo originário, ele vai já ter que também levar em consideração, né, a deixar isso visível. Né? Deixar visível de que aquela pessoa que se sentiu altamente, digamos assim, atraída, né, para viver esse processo como facilitadora cultural, de que a gente vai ter um recurso disponível para ela poder acessar, seja cripto ou fiat, vamos botar dessa forma, correto? Porque o que não vai faltar
é demanda. Entendeu o que eu estou falando? O que não vai faltar é projeto. E, tipo assim, você acabou de falar dos projetos que você acabou de falar dos projetos que já tem uma natural atratividade, né, com a proposta de valor da Greenpeace, correto? Você consegue imaginar o volume de coisas que vai estar chegando pelo Node Hub Web3 do Arca Hub? É grande, cara. Então, assim, evidentemente que não vai dar para abraçar tudo, entendeu? Então, essa Sim. dinâmica de Por isso que eu pensei em limitar. Foi isso que me veio na cabeça. Falei assim, não, calma lá, eu acho que talvez a gente não consiga suprir deixa eu a te falar demanda que vai vir. Deixa eu te falar uma solução criativa que já foi conversada com o Fabrício, né? E com a Priscila, o Tony não está presente. A solução criativa vai ser começar pelo re híbrido. A gente vai fazer um re híbrido com relação às economias políticas e às camadas de internet, os projetos que estão chegando, e depois vai propor um mapeamento básico. Esse mapeamento básico, na realidade, ele vai ser mais enxuto do que o mapeamento básico que nós estamos fazendo, né, através do ciclo originário, tá? Ou seja, ele vai ser ainda mais enxuto. Esse enxuto ainda, eu ainda estou enxugando ainda, tá? Com a galera, mas vai ser tipo assim, no mais tardar 4 sync-ups, se tanto, 3 ou 4 sync-ups. E isso vai, no final, gerando um re híbrido já com os 8 paradigmas do re, entendeu? Então, começa por um re híbrido com relação às economias políticas e às camadas de internet, passa por um mapeamento básico super enxuto e chega no final no híbrido com relação ao grau de abertura, né, de porosidade com relação aos paradigmas do Herrera. Isso como entrada, entendeu? Evidentemente que o projeto, as pessoas do projeto ficando encantadas por isso, vai ter a opção do mapeamento crítico, que aí vai ser uma outra história, correto? Aí sim, vai ser mais alargado, não vai ser tão extenso quanto a gente vem fazendo aqui, vai ser, a gente está imaginando alguma coisa entre 1 ou 2 meses, estourando 1 mês e meio, 2 no máximo. Mas, em suma, isso é preparando o terreno, tá, queridos, para o que está vindo aí. Né? Isso eu estou falando do Node, né? Hub Web3. Eu imagino que também vai começar a vir da Greenfield também, como interface ecossistêmica. Né? Então, só para finalizar, eu acho que o que você trouxe conversa, sim, né, com o que já vem sendo pensado em termos de Red Hat. E sempre lembrando, né, que a dinâmica de quem está energizando os papéis de ciclo originário é uma dinâmica de white hat, né? É uma dinâmica de chapéu branco. Ou seja, aquela pessoa que está ali sendo, digamos, uma guardião do kernel, do código-fonte, né? Do Herrera, correto? São dinâmicas diferentes, elas não são iguais, né? São propostas, são dinâmicas bem diferentes. Eu acho que agora, nesse novo momento, a gente vai ter condições de trazer isso à tona, entendeu? De trazer isso à tona, ficar mais visível, palpável e apropriável pelas pessoas que estão chegando, que vão chegar cada vez mais, como o Pablo está chegando na cocriação do Rei. Deu para entender o que eu falei, galera? Assim, só para a gente ficar minimamente, né, sincronizados, não sincronizados, mas sintonizados, né, do que está acontecendo já. Não, beleza, Vini. Deu para entender sim. É, Acho que é isso, né? é isso, é isso. Gente, eu realmente tenho que ir, porque eu falei que ia fazer o almoço. Não fiz almoço ainda. E eu tenho que ir para a cozinha para fazer o almoço, mas porra, foi sensacional você ter chegado, Pablo. Vamos fazer uma rápida apreciaçãozinha e um check-out. Tá? Se você ficou interessado nessa dinâmica aqui que a gente está conversando, independentemente desse MVPzinho, né, que você e o Cauê já começaram a criar as suas demandas urgentíssimas aí, né? Lembrando que a gente vai estar marcando o remapeamento básico do seu projeto. Então, isso já começa a fazer parte também, né, da dinâmica do remapeamento básico. A gente vai continuar falando sobre isso quinta-feira, agora às 17 horas. Então, sinta-se convidado. Se você quiser continuar a saber dessa história toda, o que está acontecendo, as transformações, enfim, o que a gente vai incorporar, as oportunidades que vão surgir, né, que não vão ser poucas, fica à vontade, tá, Paulo? Então, vamos começar por você, querido, para você fazer sua apreciação e check-out.
Então, galera, bom demais. Deu para conhecer e avançar nos tópicos. Gostei demais do desenvolvimento. A gente conseguiu no norte. Agora é ficar mais atento para concluir, né? Não sei quando que a gente vai poder se encontrar de novo, mas eu já vou adiantar aqui em ir na área, fazer a medição, para a gente materializar um croquis da estratégia de divulgação, para ser uma divulgação assim, sem norte. Então, vamos ver quais os parceiros que a gente pode somar para a gente estar transformando esse viveiro em um primeiro, né? Ser o primeiro de muitos. Porque a gente vai caminhar nessa de fazer uma área experimental de água, onde tiver espaço para agrofloresta, a gente implantar um viveiro. E é isso. Ok, Pablo, você passa para quem, querido? Você fez a sua apreciação de check-out. Passa para Cauê aí agora. Oh, valeu, Pablo. Eu sei que você queria passar para mim, Pablo, só que você esqueceu o nome. Fica lá para Deu uma cortada, não sei se foi só aqui, mas bom, queria agradecer aí o Pablo, dizer que eu vou estar aqui, Pablo. Então, eu e o Vini e a Derô, a gente está sempre ativo, vão ter outros mapeamentos, então você também é convidado para chegar, para conhecer mais. Acho que hoje tem o da Gineland, às 7 horas da noite. É sobre um projeto de um pouco mais científico, assim, traz uma pegada mais de genética, de código genético, e ela quer criar todo um jogo a partir desse código genético, que hoje tem várias empresas que fazem esse tipo de análise, né, do DNA. Então, a ideia da Esther, que é a fundadora do projeto, é trabalhar em cima disso. Mas você está convidadíssimo a chegar. Eu vou tentar chegar. Eu tenho muitas coisas hoje. Tem um hackathon que começa hoje, que eu vou participar. Então, eu não sei se vai ser possível, mas eu vou tentar. Mas é um dos projetos que a gente quer apoiar. A Esther está chegando junto na Greenpeal também, já está por dentro de vários projetos que a gente está fazendo. E é uma das ideias que a gente quer introduzir também no ecossistema. Bom, queria agradecer vocês pela troca. Acabou virando um Sincap do Ciclo Originário extraordinário. Bom, vamos continuar construindo aí. Temos Sincap da Greenpeal amanhã às 5, então, Pablo, já podemos estar junto de novo, se você já quiser trocar mais ideia. Não sei se a gente vai conseguir sair com o projeto pronto, mas a gente vai acabar a, a, vamos dizer, acolhendo bastante gente, que eu acho que tem mais gente que vai chegar nessa quarta, e também falando um pouco mais sobre outros projetos que estão rolando. Mas é isso. Valeu. Passo padeiro. Não, o Vini, achei que o Vini ia falar alguma coisinha. Vini, tá correndo, tem que fazer as comidas aí, Vini. Vai ficar bravo? Ah, gente, só agradecer aí, né, todo esse compartilhamento, assim, é muito, muito incrível mesmo. E é isso, né? Bora que vamos, tamo junto nesse barco, nesse caminhar aí. Um beijinho pra vocês. Então tá, gente. Beijo. Hoje às 7 horas, de fato, tem a continuidade do mapeamento básico, né, da Gineland, mas a Esther não vai estar na casa dela, a Esther está viajando, ela está fazendo, acho que está no Sul, se eu não me engano, ela foi participar de um simpósio, né,
na área que ela atua, na área de genética, que ela vai fazer uma fala, mas ela disse que tem tempo sim, que ela vai estar chegando junto, então hoje a partir das 7 horas. Teria às 5, né, com o nosso querido Christian, da Eco Indústria Modular, só que ele pediu para jogar para quinta ou sexta, estou vendo com ele o horário melhor. Sexta-feira eu acho que vai ser um pouquinho melhor do que quinta, quinta é sempre muito cheio, né? Então, fiquem ligados aí que eu vou ver o horário do mapeamento básico da Eco Indústria Modular, né? Para quinta ou sexta, tá bom, gente? Então é isso. Forte abraço, fiquem bem e vamos falando aí. Valeu, obrigado por todo mundo aí, pela presença.